Bom dia a todos nós, obrigado pela presença, obrigado por aquele que vai nos ouvir, que tenhamos um domingo na paz do Senhor, de bastante obra e exercício da palavra de Deus na prática, amém? Olha, nesta manhã de domingo, nós preparamos para você que está nos ouvindo, uma dificuldade, um enfrentamento que cada dia se acentua para todos nós. Esta informação premeditada, profética, o apóstolo Paulo disse ao jovem evangelista Timóteo, na segunda carta, a partir do capítulo 3, diz sobre os últimos dias. Se diz de últimos dias porque tem final de tempo. Alguns não acreditam, aliás, a maioria não acreditam, alguns creem, outros esperam esses dias, outros se preparam para esses dias, mas a palavra nos dá detalhes e pormenores do nosso comportamental espiritual para poder passar por esse tempo, amém? E nós vemos que Paulo diz a este jovem, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. O título que podemos dar nesta frase que o apóstolo fala a Timóteo é o antropocentrismo, o culto ao homem. Não há nada mais cultuado do que o homem para o próprio homem nos nossos tempos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele não veio para ter um culto, uma glória a ele. A Deus damos honra e glória. A inversão é essa. Paulo diz que esses homens terão alguns aspectos conhecidos entre nós. Não são estranhos, porque nós podemos perceber pela movimentação, pelo comportamento das pessoas. E ele diz que esses homens serão avarentos, serão presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O movimento daqueles que não são assim, não tem por que conviver, não tem por que ter ao lado. Olha, se não é para estar ao lado, não é para caminhar juntos. Esses predicados que nós acabamos de ler, eles não são estranhos para nós. Nós não devemos ser assim. O orgulho, amigos de deleites, que é aqueles que gostam de usufruir e gozar tudo que tem nessa vida, viver a vida. Então, o que mal tem nisso, de viver a vida, por exemplo? Todos esses ambientes que nós vemos das pessoas, eles são interligados. Não tem como só a pessoa ser orgulhosa e não ser egoísta. Ela vai estar interdependente de todos esses comportamentos. Mas Paulo diz que esses homens não irão avante, porque a todos será manifesto a sua loucura, o seu comportamento, o seu desvario, desviados.
E esses homens nunca vão prosperar no quesito que Deus quer de cada um que lhe serve. O caminho, o fim desses homens é premeditado. Assim como eles vêm, surgirão, e é necessário que isso aconteça, mas também é sentenciado o que a eles vai suceder. Ora, se nós sabemos que não devemos ser assim, e se nós sabemos que quem é assim não vai se dar bem, vai ter problemas, vai ter consequências, nós não devemos ser tão loucos para seguir esses caminhos, tão loucos para permissividade ou para permissão que nossos filhos, nossos netos assim sejam. Nós devemos ter todo o zelo, todo o cuidado, toda a persistência para manter-nos e transmitir a fidelidade e o compromisso com Deus. Não é uma missão fácil, mas é uma missão nobre. Isso cabe aos nobres, às pessoas zelosas do bem, que podem transformar o ambiente que vivem com as boas novas do Evangelho. Esta é uma missão. Por isso vêm os missionários, os que fazem menção das coisas boas, os que dizem e que fazem coisas boas, coisas que agradam o Senhor. Nós não podemos desvirtuar, não podemos macular, não podemos nos misturar com aqueles, como diz Paulo, com esses nem andeis. A separação é inevitável e obrigatória. Ela deve ser bem distinta. Não que você vai viver fora das cidades, fora do bairro, fora da vizinhança sua. Não misturar, não conviver, apartar, é ter uma vida separada, é ter uma vida distinta. E essa distinção tem que ter marco divisório, pelo seu comportamento, pelas suas falas, pelas suas companhias, pelo seu afazer, pelo nome que você zela, pelo comportamento que você tem. Isto é afastar-se de, é não misturar. Porque essas pessoas terão um asco das coisas boas. Eles não gostarão de nem ouvir coisas agradáveis. No capítulo seguinte, Paulo ele demonstra isso. E ele diz no versículo 3, quem anota e segue, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Olha, nós mostramos para você um fato. O fato que as pessoas vão ser desta forma. Mas agora, como eles vão se comportar sendo assim? Um orgulhoso, como ele se comporta? Um insensível, um insensato, um mentiroso. Um que não tem gratidão, como que ele vai comportar? Olha, além desses tempos, ser tempos trabalhosos, porque vai ter dificuldade de conviver, vai ter dificuldade de estar no mesmo ambiente, embora separado. É isso que Paulo fala por esses homens. Esses homens não suportarão a palavra de Deus. Não suportar é mais do que você ouvir e não dar atenção. É não suportar, é não querer nem saber. Quando você fala, espanta. Quando você fala, vem uma afronta. Isto é não suportar. Olha, é muito importante você saber que não adianta também querer transformar pessoas assim, porque não suportarão a sã doutrina devido ter comichão nos ouvidos, e esses comichões são como perturbadores, são como montouros de cera no ouvido, que não adianta, está tapado, é como se fosse ouvido tapado. Há umas expressões rústicas que você pode ouvir, e alguém pode dizer assim, fulano de tal é um tapado. Vem desse efeito comichão. Você pode dizer boas coisas, boas novas, bons caminhos, ele nunca vai endireitar.
Então, esses que têm esse comportamento, eles vão ressuscitar de uma forma que eles entendem, que eles acham que deve ser. E olha que a palavra diz que amontoarão para si, e dentre deles surgirão doutores, pessoas que terão uma ideia diferente, e eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a mitologia, a um sucesso de ficção. Eles vão gostar de coisas que levam à ficção, inclusive filmes de ficção, histórias de ficção. Gostarão de histórias de fadas. Eles terão um ambiente muito bom para os ouvidos, para o seu entendimento. Eles entenderão coisas impossíveis de ficção, mas não conseguirão ouvir a verdade do dia a dia, do comer, do viver, do comportamento, da relação, do ambiente familiar, do ambiente social, do ambiente de trabalho. Eles não suportarão isso, mas terão seus ouvidos voltados a fábulas, a mitologia, a ficção. Eu quero dizer para você que é por isso que os filmes de hoje em dia, as histórias do dia de hoje, que quanto mais ficção, quanto mais mirabolante for, mais as pessoas gostam, mais elas se encantam, mais elas se fecham nisso. Eles vivem num mundo, não aceita a correção deste mundo, mas eles gostam de um sonho, de uma ficção impossível, de poder. E hoje os filmes cheio desses personagens mitológicos. As crianças gostam desses super-heróis, os jovens perdem tempos e tempos nos seus computadores com jogos e filmes dessas mitologias, desses sucessos inventados, desses personagens criados pelo homem. E agora você pode acordar de fatos que ocorrem às vezes em meros brinquedinhos dentro de casa, meras bonecas dentro de casa, alguns temas infantis que rola na sua televisão e você permite que seus filhos assistem. Agora você pode entender porque os cinemas, os filmes, os títulos dos cinemas, e muitos jovens e adultos evangélicos, cristãos e até batistas sonham e gostam e perdem seu tempo com isso, sem a mínima culpa de consciência. O efeito comichão, cera no ouvido. Se você, meu irmão, for falar até no ambiente das igrejas, você vai ser retrógrado. Você é retrógrado na sua igreja, você é ultrapassado no meio lá fora, então poucos vão ouvir, poucos vão ter gosto pela verdade. E eles não têm a mínima cerimônia de postar, de dizer dos seus personagens, estampados nas suas camisetas, estampados nas suas bolsas, estampados nos seus perfis sociais, mas lá não tem pouca coisa, ou tem pouca coisa no que se diz ao que é o simples, que é o sagrado. Se nós adentrarmos bem na carta de Paulo, a 2 Timóteo, nós vamos ver que tem tudo a ver com o ambiente que já é consagrado até no meio evangélico, batista, tradicional, fundamentalista, esse ambiente deteriorado da simples verdade do Senhor. Por isso que ele diz de tempos trabalhosos. Não vai ser fácil tirar ideias pétreas de pessoas que têm fundamento para isso, suas consciências cauterizadas, seus ouvidos cheios de cera, cheios de comichão. Como é que vão voltar à simplicidade do Evangelho às margens do Rio Jordão? Como é que vão voltar ao arrependimento? Pode ter um conhecimento da verdade, e a verdade de Deus pode tornar-se uma mitologia na vida dele, uma ficção e não uma realidade que agrada ao nosso Senhor. Quero dizer a você nesta manhã que a carta aos Hebreus diz um versículo bem simples, 10:22, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu deixo esse versículo como desafio a você que é cristão, a você que é de uma igreja que busca a verdade, mas ver se você está na verdade, se você realmente encontrou a verdade. Que Deus te abençoe, uma boa manhã a todos nós, que possamos entender melhor este breve devocional matutino para você que nos ouve, para você que está aqui na igreja nesta manhã. Um bom dia e até a noite no culto. Amém.